Sempre procuramos inspirações em nossas vidas. Bom, eu tenho as minhas inspirações para criar o canal Tempo Nerd, você tem as suas inspirações para levar a sua vida, e também o Gantz, ele tem as suas inspirações que levaram a ser essa obra que a gente já conhece. Então, no vídeo de hoje, a gente está falando sobre a série que inspirou Hiroku a criar Gantz. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Olá, humanos, sejam bem-vindos, pessoal, a mais um Tempo Nerd, mais um vídeo, galera, aqui do canal Tempo Nerd. Bom, um dia desse eu publiquei um vídeo, tá? Na comunidade do Seja Membro. Se você não é membro, eu te convido a ser membro do canal Tempo Nerd, bem baratinho e ajuda a financiar o canal. Só que, até então, ele não publicou nada interessante. Foi então que, quando eu dando uma olhada no Twitter, ele publicou o seguinte, Hiroku. Ele falou: Gantz é baseado na série Hitsatsu. Aí eu fiquei, sim. Qual é essa série? Eu não conheço. Devo ficar triste porque eu não conheço? Não, pessoal, não fique mal porque você não conhece. Porque de fato a série, tipo, eu fiquei, meu irmão, eu nunca vi falar dessa série na minha vida. E eu fui dar uma olhada. A série, ela conta a história de uma equipe de assassinos de aluguel, certo? Que tem a vida comum para esconder os seus verdadeiros cargos, que são assassinos de aluguéis, beleza? E suas ferramentas de trabalho, ou seja, tipo, o cara, ele é, sei lá, ele trabalha com carpintaria, então sua ferramenta de trabalho pode ser tanto um martelo quanto um pau, sabe? Mais ou menos assim. Então, tipo, a ferramenta de execução são baseados, certo, no seu trabalho de mentirinha. Acredito que deu para entender. Se você é cabeleireiro, vai eliminar com uma tesoura, se é escritor, com a caneta, cozinheiro com a faca, YouTube com fezes. E nesta obra, Hitsatsu, os alvos dos assassinos, certo, eram mostrados como vilões impunes acima da lei. Pode ser político ou um cara que roubou, que fez uma porcaria, certo? Só que não conseguiu ser julgado pela justiça, por assim dizer. Então, as pessoas contratam esses assassinos de aluguéis para eliminar esses alvos, certo? Só que alguns assassinos, eles não vão em busca do dinheiro em si, mas sim, eventualmente, estão atrás da vingança, beleza? E a grande maioria dos alvos são sempre babacas. É agora que você fala, mas, Matheus, qual é a semelhança de Hihatsu com Gantz? Sério, eu também me perguntei nisso quando eu fiquei, meu irmão, essa série de assassinos de aluguel, o que é que tem a ver com uma obra de alienígenas que vem do espaço, invadem a Terra e ficam vivendo, tipo, disfarçados dos humanos? Aí eu fiquei, sim, assassinos de aluguéis vivem disfarçados, mas eu acho que não faz muito sentido. Tentei criar analogias. Bom, eu consegui, certo, levantar dois pontos que tem semelhança com a obra Gantz dessa série. Então, vai lá para a primeira semelhança. A primeira semelhança, pessoal, que eu consegui encontrar com essa série e referente ao Gantz, certo? Porque Hiroku, ele não fala isso na publicação dele, é o seguinte. Pensa comigo, vamos fazer um raciocínio mental. Os jogadores, certo, são os assassinos de aluguéis. Sim, os jogadores do Gantz são os assassinos de aluguéis. Por que, Matheus? Desenvolve mais o teu ponto. Vamos lá. Os assassinos de aluguéis são o quê? São pessoas que foram contratadas por uma pessoa, por um senhorio ou com um empresário, qualquer coisa, para eliminar um alvo, certo? Um alvo que é impune, que é um cara fora da lei, que está fazendo besteira, enfim. E quando você elimina, quando esses caçadores eliminarem os alvos, eles ganham pontos, no caso seria dinheiros. E o que é que tem a ver com o Gantz? É que os jogadores de Gantz são meio que a gente pode entender que o Gantz, ele contrata os jogadores do Gantz, os jogadores, né? Mas tipo, ele não contrata, ele recruta. Ele escolhe devido à morte das pessoas, quando as pessoas morrem, vão parar no Gantz, e ele meio que escolhe e vai e joga no jogo. Beleza, então essa é a primeira semelhança, que é como se os jogadores fossem os assassinos de aluguéis. Agora, o que me pega, certo? E as pessoas, e os alvos são os aliens, né? Fica bem nítido isso. Só que a segunda semelhança é que me deixa um pé atrás. Pensa o seguinte:
Eu quero tirar a ideia, quero tirar, no caso, a conclusão de onde Hiroku tirou a ideia de aliens, seus alvos, dos jogadores. Porque se Gantz ele foi baseado exclusivamente nessa série, como ele fala, como agora ele tirou as ideias de aliens, certo? Podia ser do filme ET? Talvez. Os alvos, eu entendo, certo? Tipo, como a série fala que as pessoas são podres e criminosas. São pessoas à margem da lei, que conseguem ser impunes da lei, tipo, conseguem ficar acima da lei. Só que os aliens, eu não vejo assim. Eu não vejo que a maioria está meio que, tipo, são impunes, fazem o que querem, tocam dane-se e não são julgados por isso. Pelo contrário, a maioria dos aliens se escondem e vivem escondidos com os humanos, se disfarçando deles, sabe? Tendo vidas rotineiras, comuns, normal como qualquer outro humano. E só vivem como fossem imigrantes ilegais. Talvez seja isso a ilegalidade, tá? A gente pode dar o exemplo de Alien Tanaka, o Alien Cebolinha, o Alien Buda e até o Alien Dino, o dinossauro, né, no museu, que vivem tipo, em estátua lá e não incomodam ninguém, beleza? Só que tem outros aliens sim que tocam Zarai, que é lá pra frente, mas, poxa, sem pegar a maioria dos aliens que são apresentados na obra, são tudo bem pacífico, beleza? Pelo menos nas missões iniciais. Essas foram as semelhanças da obra Hihatsu, né, com Gantz. Nunca tinha ouvido falar. Segue lá o Hiroku, né, nas redes sociais dele, para ficar por dentro também. E ele falou até sobre Astro Boy e Gigant, as séries e filmes que inspirou ele criar essas obras. Foi isso que eu consegui imaginar nessas duas semelhanças com Gantz, a Hihatsu, né? Eu acho um pouco estranho a inspiração de Hiroku dizer que Gantz é baseado numa série, certo, com um nicho bem específico focado em assassinatos, para virar uma obra de ação, ficção científica, aliens com grandiosidades de deuses e Exi. No final eu consigo chegar a uma conclusão. Ainda bem que Gantz ficou bem melhor do que a obra que lhe inspirou.